Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Hoje nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos aprender um novo método para estudar a Bíblia inteirinha. Eu tive o privilégio de desenvolver esta forma de estudar a Bíblia, bem prática, bem fácil. Você vai gostar, eu tenho certeza disso. Você vai ler rapidinho todos os livros da Bíblia. E nós vamos começar com o menor livro da Bíblia. Ele tem apenas 13 versículos. Você sabe qual é o menor livro da Bíblia? Meia página apenas. A segunda carta que João escreveu. Bem, mas antes, deixa eu mostrar para você uma tabelinha que eu fiz. Tá vendo essa tabelinha? Método de leitura da Bíblia. Tem a coluna dos capítulos, a coluna dos livros, a coluna da soma, do acumulado e a coluna do percentual. Então veja bem, livros da Bíblia com um capítulo, 5 livros. Livros da Bíblia com 2 capítulos, 1 livro. Livros da Bíblia com 3 capítulos, 7 livros, apenas 3 capítulos, temos 7 livros. E aí vai sucessivamente, depois você dá um pause aí e vê a tabelinha. E livros da Bíblia com 10 capítulos, 2. Acumulando entre livros com 1 capítulo, 2, 3, 4, até chegar no 10, nós temos 32 livros. A Bíblia tem 66 livros. Se você ler os livros com 1 capítulo, com 2 capítulos, com 13 e chegar até o 10, você vai ler 50, praticamente 50% da Bíblia. 48,48% da Bíblia. Agora olha aí na tabela, de 11 a 20 capítulos nós temos 10 livros, que não é nenhum absurdo, de 11 a 20 capítulos. De 21 a 30, 12 livros, e acima de 30 capítulos, 12 livros também, para chegar lá no 100% da nossa tabelinha, tá bom? Então nós vamos começar lendo a Bíblia pelo menor livro, que é a segunda carta que João escreveu. Está aberta aqui, ó, meia página da Bíblia. E eu fui visitar o meu pai, e eu pedi que o meu pai lesse em voz alta o livro, a segunda epístola que João escreveu, com apenas 13 versículos, e eu cronometrei. Sabe quanto tempo demorou para meu pai ler a segunda carta que João escreveu, o menor livro da Bíblia? Apenas 2 minutos e meio. Em 2 minutos e meio você lê um livro da Bíblia. Vamos partir para esse desafio? Você topa ler um livro da Bíblia? 2 minutos e meio. Então, na aula, a partir da próxima aula, eu vou comentar o conteúdo deste livro da Bíblia, tomar como base a Bíblia apologética com os apócrifos. Então, se você tiver essa Bíblia, se você já adquiriu, você pode acompanhar, porque tudo que eu vou ensinar, você vai encontrar o texto bíblico e o comentário apologético no rodapé. Nós vamos ver os versículos que são utilizados pelos sectários para negar a sã doutrina. É isso que nós faremos a partir da próxima aula. Entendeu? Então nós vamos estudar primeiro os 5 livros que tem apenas 1 capítulo cada livro. Só 1 capítulo. Então veja, o menor livro da Bíblia tem 13 versículos. 13 versículos. E a leitura é feita em, no máximo, 2 minutos e meio. Topa o desafio? Posso contar com você? Então me ajude. Se você ainda não tem esta Bíblia, porque eu vou fazer toda a leitura com esta Bíblia, o comentário com esta Bíblia, publicada pela nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Então, acesse o nosso site e peça o seu exemplar. Vale a pena. Olha, ela está custando no mercado por aí 160, 170 reais. No nosso site, ela está por R$ 132 reais, e nós parcelamos em até 4 vezes sem juros.
vale a pena adquirir um exemplar. O site é o www.icp.com.br. www.icp.com.br. Vale a pena adquirir um exemplar desta Bíblia. É a única no Brasil que trata exclusivamente de seitas e heresias. Olha, já chegamos a mais de 200 mil exemplares. Vale a pena. Então, na próxima aula, nós vamos começar desta forma. O conteúdo você lê. 2 minutos e meio. E aí eu comento na aula o que está no rodapé da Bíblia Apologética, tá bom? Os versículos utilizados por aqueles que negam a sã doutrina. Combinado? Agora, aproveite que nós estamos começando agora e envie para os seus amigos, para as pessoas que fazem parte aí do seu grupo no WhatsApp ou em qualquer aplicativo. Envie para eles a aula, o link da aula. Eu vou deixar aí o link da aula, o link do canal, o link do nosso site. Assim nós vamos começar todos juntos esse desafio. Se você já tem a Bíblia, por favor, abra na segunda carta que João escreveu. Segunda Epístola Universal de João. Como eu disse na aula anterior, que na Bíblia existem 5 livros com apenas um capítulo, então nós vamos começar hoje com o menor livro. João, a segunda carta que João escreveu, epístola, que tem apenas 13 versículos. Apenas 13 versículos, olha aí. Está vendo esse slide? Todo o livro está nesse slide. Com base do que está no rodapé da Bíblia Apologética, essa parte do rodapé, é que nós vamos estudar os livros da Bíblia. Ou seja, todos os versículos que os sectários, aqueles que pensam diferente do que realmente o texto ensina, nós vamos ver o que o grupo pensa e como argumentar. Sempre usando o que Pedro disse, o apóstolo Pedro, mostrar com precisão a razão da nossa fé. Esta é a proposta. E o primeiro texto é o primeiro versículo. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então essa palavrinha senhora eleita, né, essas duas palavrinhas, quem é essa senhora eleita? Esta é uma dúvida que você lendo, né, vou pedir para que você fizesse como dever de casa, você pode ter ficado com uma dúvida. Então essa senhora eleita, a maioria dos estudiosos da Bíblia interpreta como sendo a igreja. A igreja não é noiva de Cristo. Então, senhora eleita, a igreja não é eleita, nós não fomos eleitos. Então essa senhora eleita e a seus filhos é uma referência à igreja. É um jeito que João tratou a igreja, uma forma, um nome que João deu para a igreja, tá bom? Existem alguns outros intérpretes que chegam a dizer que era uma senhora que João conheceu na igreja, onde ele ministrava, tinha assim uma certa comunhão, então ele enviou a carta endereçada a ela, mas é minoria. A maioria, e nós do ICP também entendemos assim, senhora eleita é a igreja de Cristo. Vamos para a segunda dificuldade dessa carta? Para quem não está familiarizado, é no verso 7. Os quais não confessam que Jesus veio em carne. Então, no comentário, nós colocamos que na época de João, existia um grupo conhecido como docetismo. Esse grupo negava que Jesus veio em carne. Eles ensinavam que Jesus tem um corpo aparente. E negavam, então, a humanidade. Negavam que Jesus é 100% homem. É um grupo que sai da seita dos gnósticos. Isso está aí no rodapé da Bíblia para você estudar um pouquinho. Muito bem. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve combatendo este grupo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Negar que Jesus é 100% Deus e 100% homem
ou seja, negar qualquer natureza de Jesus, porque Jesus é uma única pessoa, mas com duas naturezas, foi concebido pelo Espírito Santo, ele é Deus de Deus, unigênito do Pai, o único da mesma espécie, da mesma substância, mas também foi gerado no ventre de Maria, herdando dela a natureza e não a culpa. Jesus é 100% homem, por isso que ele é o nosso Salvador, o nosso mediador, e 100% Deus. Essa doutrina eu ensino no playlist Doutrina de Cristo. Ela está completa aí, depois você pode checar e estudar esse assunto teológico, tá bom? Bom, então resolvida essa questão, nós temos só mais uma questãozinha no verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ah, mas eu não posso receber uma pessoa que pensa diferente em casa. Não, vamos para o contexto. Veja que nessa época, na época que João escreveu, as igrejas funcionavam nas casas. Nós não tínhamos ainda tempos como nós temos hoje. A igreja física nas casas. Muitos pregadores viajavam ensinando a palavra e ficavam hospedados nas casas onde realizavam estes cultos. E existiam pregadores que negavam que Jesus veio em carne, como eu acabei de ensinar. Então estes levavam o quê? Engano para o povo, ensino anticristão, ensino do anticristo. Então João recomenda para não receber estes irmãos, porque você vai hospedar na sua casa onde haverá um culto, onde terão ensinos, e a pessoa vai ensinar uma mentira para o povo. Veja que na época eles não tinham ainda o Novo Testamento circulando completo como nós temos hoje. Os irmãos tinham dificuldade, muitas pessoas não sabiam nem ler. Então não era para receber, olha, e evita até saudar essas pessoas que negam que Jesus veio em carne, tá bom? Diferente de hoje. Hoje, de repente, você tem um parente de um outro grupo religioso, não, um parente espírita, um parente católico, um parente testemunho de Jeová. Claro que você pode cumprimentá-los, claro que você pode conversar com eles, porque hoje é um outro contexto. Agora, você não vai levar uma testemunha de Jeová que nega que Jesus Cristo é Deus para dentro da sua casa para te dar um estudo bíblico. Aí já fica mais difícil, fica complicado, porque nem todos estão preparados para debater um sectário. Aliás, essa é a proposta da nossa Bíblia, por isso que no rodapé da Bíblia Apologética nós já colocamos todo esse argumento para facilitar quando você for conversar com uma pessoa de um outro grupo religioso. Nós já aprendemos que a Bíblia tem 32 livros com até 10 capítulos. 32. Veja que a Bíblia tem 66 livros. Dos 66, 32, quase 50% dos livros da Bíblia tem no máximo 10 capítulos. Com um capítulo apenas, temos 5 livros. Nós já estudamos o menor livro da Bíblia, que é a segunda carta que João escreveu, João o apóstolo, tem apenas 13 versículos. O segundo livro menor da Bíblia tem apenas 15 versículos. Foi escrito por João também, a terceira carta. Temos no Antigo Testamento Obadias, com apenas 21 versículos. E depois nós temos Filemão e Judas, cada um com 25 versículos. Eu fiz a leitura do livro de Judas, que tem 25 versículos, cronometrei 4 minutos. Eu demorei para fazer a leitura, apenas 4 minutos. O que significa isto? Que para ler os 5 livros da Bíblia, os 5 menores livros da Bíblia, você não demora mais do que meia hora. Fez o dever de casa, leu a carta, dá até para decorar 13 versículos que foi ministrado na aula anterior. E além da leitura, eu estou fazendo o comentário de rodapé que consta na Bíblia Apologética, só o comentário de rodapé. Tá? Então você faz a leitura e algum texto que pode surgir dúvida ou interpretado de forma diferente por algum outro grupo religioso, eu comento na aula. Então na Bíblia Apologética, na página 1255,
que traz a terceira epístola de João, nós encontramos o argumento de uma filosofia, um ensinamento filosófico chamado relativismo. O que ensina o relativismo? Ensina que não existe verdade absoluta. Esse é o argumento do relativista, deste conceito filosófico, mas nós não concordamos. Podemos até concordar que, do ponto de vista cultural, pode até haver várias verdades, vai depender da cultura. Quer ver? Por exemplo, beleza. Beleza, nós concordamos até com o relativismo, que dependendo da cultura, o padrão de beleza é que pode ter uma outra cultura, um outro padrão de beleza. Aí tudo bem, então dentro desse conceito nós concordamos. Mas do conceito bíblico da verdade de Deus, do Deus que nós servimos, só existe uma verdade. E o que eu vou provar para você agora. Olha aí, ó. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então este é o texto que foi comentado na Bíblia Apologética, versículo 3. Vamos confirmar isso aí. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Palavra da verdade do Evangelho. Vamos mais um texto? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Veja que a maior autoridade falando, Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Não tem outra verdade. E isso é confirmado quando Jesus também fala em João, está registrado em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Então, no mundo espiritual, baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos das Escrituras, só existe uma verdade, só existe um caminho, uma possibilidade de chegar até Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Esta é a única dificuldade ou algum sectário, adepto de algum grupo filosófico poderia argumentar contra a verdade absoluta nessa terceira carta. Mas então está aí feito o comentário, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar o terceiro menor livro da Bíblia. Mas aí nós vamos para o Antigo Testamento, Obadias, com apenas 21 versículos. O livro do profeta Obadias, olha, no Antigo Testamento, considerado o profeta menor em função do tamanho do livro. Ocorre que quando você pega esse livro, se você já tem a Bíblia Apologética, olha aqui Obadias, é só uma página, são 21 versículos apenas. Só 21 versículos. E ele, apenas 21 exatamente, e ele não tem nenhum comentário no rodapé. Deixa eu mostrar de novo aqui para você, olha, pode ver, só tem o texto. Não tem comentário no rodapé. Por quê? Porque nenhum grupo sectário lança a mão de qualquer um desses 25 versículos para desenvolver uma doutrina diferente da doutrina ortodoxa que são ensinadas nas nossas igrejas, no meio evangélico. Por isso que o ICP não fez nenhum comentário. Bom, nós já estudamos, nós estamos fazendo um treinamento, então como não tem nenhum comentário aqui, eu vou fazer de novo um comentário do que nós estamos fazendo. Então a ideia é o seguinte: o dia tem 24 horas, concorda? 24 horas, dia e noite completo, 24 horas. A hora tem 60 minutos, óbvio, todo mundo sabe isso aí. Se pegarmos 24 e multiplicarmos por 60, 24 horas vezes 60 minutos, nós vamos chegar em 1440 minutos, tá bom? Qual que é a nossa proposta? Pegar 1% desse tempo, 1%, não são 10%, 1% do tempo que dá 14,4 minutos. Então nós arredondamos para 15. Todo dia nos alimentarmos da palavra de Deus com 15 minutos.
Então Deus dá para a gente de presente. Deposita na poupança da vida, todo dia, 1440 minutos. É como se chegasse meia-noite, zerou. E está lá depositado na poupança da vida, para usufruir 1440 minutos. Estamos pegando 15 minutos, arredondei, daria 1%, 14,4. Nós estamos pegando só, arredondamos para 15 minutos, 2.440, para ler a Bíblia. Fazendo isto, em um ano você vai ler a Bíblia toda. Se você fez o dever de casa, você gastou 2 minutos e meio lendo o primeiro livro, 3 minutos e meio lendo o segundo, então são 6 minutos, com mais no máximo 4 minutos, exagerando, para ler Obadias. Quer dizer, 3 livros da Bíblia, você lê em menos de 10 minutos. Aí eu fiz um comentário em sala de aula, vou fazer aqui com você. Eu perguntei, vamos imaginar o seguinte, imaginação agora, você chegou no céu, você é salvo, serviu a Deus, salvação é de graça, aceitou Jesus, está no céu. Chegou no céu, claro que você quer ver Jesus, eu também quero, e de repente Jesus te chama para conversar com você. Aí Jesus fala, só uma suposição, se ele perguntar para você, escuta, você me serviu quantos anos lá na terra? Então você diga, olha, eu servi, Senhor, 10 anos. 10 anos eu te servi. Ah, e você tinha o meu livro? Você tinha a Bíblia? Não, eu tinha mais de uma, Senhor. Tinha 3, 4 Bíblias em casa, que bom. E quantas vezes você leu o meu livro nesses 10 anos que você me serviu? O que você vai fazer? Você vai amarelar? Vai ficar desconcertado? Ou você vai falar para Jesus, olha Jesus, eu li o teu livro todo ano, então eu li 10 vezes, olha que benção. Ou você fala, eu li a cada 2 anos uma vez, eu gastava 7 minutos e meio todo dia, então eu li 5 vezes, que bom, tá bom. Ou você vai falar, não, eu li uma. Ou você vai falar que nunca leu. Pelo amor de Deus, aproveite esta oportunidade. Aproveite esta oportunidade. Leia comigo, eu estou relendo. Eu releio todo ano, mas agora estou lendo desse jeito com você também. Fora a minha leitura de livro por livro, eu estou lendo agora nesse sistema. Como é gostoso, como eu tenho aprendido. Se você não leu, leia Obadias. Leia Obadias. E na próxima aula nós vamos ler e ver os textos comentados na Bíblia Apologética de Filemão. Filemão. 25 versículos, você lê no máximo em 4 minutos. Leia a Bíblia comigo. Então nós já lemos, se você ainda não leu, precisa ler a terceira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, Obadias e Filemão. Somando tudo, 10, 12 minutos de leitura. Olha que tranquilidade. Leia. Eu garanto que Deus vai abençoar a sua vida. Eu garanto que você vai ter um crescimento real espiritual, que você passará a entender as coisas espirituais. Deus vai abrir a sua mente. Eu garanto que você vai ser abençoado. Nós vamos estudar o 4º livro da Bíblia, com apenas um capítulo. É a carta que Paulo escreveu, a epístola que Paulo escreveu para Filemão. Eu fiz a leitura, sabe quantos minutos? Leitura lenta, tranquilo. 3 minutos você faz essa leitura. Eu pensava que era 4, mas eu refiz a leitura. 3 minutos. Depois nós vamos estudar a epístola que Judas escreveu, epístola universal, com apenas 25 versículos também. Aí nós vamos concluir todos os livros da Bíblia com apenas um capítulo. Vamos ver um pouquinho sobre esta carta? Veja, Filemão era um homem, pelo que a gente percebe, os estudiosos, a tradição, um homem que tinha posses, ele tinha escravos, ou pelo menos um, no mínimo um escravo, de nome Onésimo. E esse escravo fugiu e teve um encontro com Cristo, se converteu, começou a trabalhar, auxiliar Paulo, foi muito útil para Paulo, e agora Paulo recomenda o retorno de Onésimo para Filemão, que também era crente e
Segundo a tradição, na casa de Filemão funcionava uma igreja, porque na época nós não tínhamos ainda templos como nós temos hoje. Os cultos, eles aconteciam na casa dos irmãos. Então, segundo a tradição, na casa de Filemão tinha culto, funcionava como uma igreja. Por isso é considerada uma carta pastoral. Nós temos as duas primeiras escritas a Timóteo, a carta pastoral também escrita a Tito e Filemão, tá bom? E só tem um versículo que nós comentamos no rodapé da Bíblia Apologética, aqui no rodapé, apenas um versículo. E que versículo é este? Dá uma olhadinha aí na tela. Diz assim: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Então é uma pergunta. Então os céticos utilizam esse texto para dizer, mas como que ele era crente? Filemão era um crente e ele tinha servo aí é escravo, ele tinha escravo. Como é que pode Deus permitir, Deus deixar, Deus autorizar? Não, veja, Deus nunca constituiu a escravidão. Não, isso é coisa do homem, coisa do pecado. Agora, Deus, ele permite, por exemplo, Deus é proibido matar, mas tem gente que mata. É proibido roubar, mas tem gente que rouba. O adultério é proibido, mas não tem gente que comete adultério. Então, infelizmente, consequência do pecado. Claro que um dia deveremos todos prestar conta a Deus. Então veja que Filemão vivia dentro de um contexto onde tinha escravos, mas ele era um crente. Então ele tratava bem os seus escravos. E Paulo escreve uma carta para que Filemão receba Onésimo, que era um escravo fugitivo, agora como crente, como servo de Deus, como irmão em Cristo. Então é isto que nós precisamos entender. Embora ele fosse um crente, ele tinha escravos, mas como cristão ele deveria tratar bem, dentro daquele contexto social, o seu escravo, se fosse o único ou se tivesse mais. Entendeu? Este é o comentário do texto, tá bom? Fora isso, não tem nenhum comentário, não existe nenhum outro texto neste livro que os céticos, os hereges utilizam para negar a sã doutrina. Então a leitura é fácil, você deve ler, se você ainda não leu, e se você já leu, aí você vai, como dever de casa, ler a carta, a epístola universal que Judas, irmão do Senhor, escreveu, tá bom? E nós vamos estudar na próxima aula. Vamos estudar o último livro da Bíblia, contendo apenas um capítulo, a epístola universal de Judas. É o último. Sabe quanto tempo você demora mais ou menos para fazer essa leitura? 3 minutos e 30 segundos. Tem apenas 25 versículos. Vale a pena ler esse livro. E os textos abordados na Bíblia Apologética são estes. Primeiro, Judas, versículos 3 e 4. Olha o que diz o texto. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então veja, aqueles que ensinam que não devemos falar de outros grupos, de outras heresias, que todo mundo está certo, que todos os caminhos levam a Deus. Não, não é assim não. A Bíblia nos orienta, nos adverte aqui. Judas está advertindo, esse Judas é o irmão do Senhor, irmão de Jesus, que devemos batalhar. É uma guerra, mas não é uma guerra carnal. Não, veja o que está escrito em Efésios
capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é espiritual. A única organização autorizada e que tem poder para lutar contra estes seres é a igreja. É a igreja, porque a igreja recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida do verdadeiro cristão para que ele consiga batalhar, para que ele consiga vencer esta guerra. Então é uma guerra espiritual. Mas quais são os elementos que nós percebemos nesta guerra espiritual e que nós precisamos combatê-los? As heresias. Por exemplo, aqueles que negam a graça de Deus em Cristo Jesus, adicionando outros referenciais à salvação. A salvação é pela graça, mas existem ensinos, existem grupos religiosos que ensinam as obras da lei, que não ensinam que a salvação é pela graça, que ensinam que para adquirir a salvação dependemos das obras. Então são estes ensinos que nós precisamos combater, que Judas nos recomenda, nos adverte. Por exemplo, o Espiritismo. A doutrina espírita ensina que a salvação é pelas obras, adquirida pelas obras. É isto que nós combatemos. Tá bom? Segundo, negam a existência de Deus ou minimizam seus atributos. Você sabia que tem grupo que nega a existência de Deus, que não aceita os atributos da divindade? E é isso que nós ensinamos aqui. Os atributos do nosso Deus, o Deus da Bíblia. Bom, esses atributos estão relacionados na matéria Teologia Sistemática 1. Se você perdeu, é só conferir aí no playlist, tá bom? Negam o domínio e senhorio de Jesus como Cristo, isto é, o Messias prometido no Antigo Testamento, cujas profecias a seu respeito se cumpriram e são testificadas no Novo Testamento. Você sabia? Por exemplo, a maçonaria. A maçonaria fala bem de Jesus, mas nega a sua divindade, nega que ele é o Cristo, compara Jesus com outros fundadores de religiões, mas negam a divindade de Cristo. Só estou dando um exemplo. Negam a divindade de Cristo e sua humanidade. Por exemplo, as testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Você sabia disso? Mas tem grupo que nega a humanidade de Jesus. Por exemplo, os gnósticos negam que Jesus veio em carne. Então, estes ensinos, não pessoas, os ensinos nós combatemos. Negam a moralidade que as Escrituras imputam àqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo. Trazem para a igreja práticas estranhas ao Evangelho, contaminam os crentes, a igreja. Então isto nós combatemos, porque o Espírito Santo, quando a pessoa nasce de novo, ela é transformada pelo Espírito Santo, ela muda o estilo de vida. É isto que nós ensinamos, é isto que Judas está nos exortando. Tá bom? Outro texto comentado é o versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Existe um grupo que ensina o universalismo, que todos os seres serão restaurados. Não é verdade, porque a Bíblia ensina, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, verso 10, e o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Como todos os seres serão restaurados? Não, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus, serão lançados também e serão atormentados para todo sempre. Não como ensinam as testemunhas de Jeová, os adventistas que ensinam a aniquilação, serão destruídos para sempre, deixarão de existir. Não é isto que a Bíblia fala. Serão atormentados para todo sempre. É a justiça divina. É isso que a carta que Judas escreveu nos ensina. Veja, Judas verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ocorre que o mormonismo ensina que Adão é o arcanjo Miguel. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. Os adventistas ensinam também que Jesus é o arcanjo Miguel. Não concordamos, porque não é este ensino da Bíblia. Miguel é criatura, Jesus é criador. Veja Mateus 4, versículos 10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus é criador, os anjos são criatura, os anjos servem a Jesus, adoram Jesus. Veja que Miguel não repreendeu o diabo, mas Jesus repreendeu Satanás, porque ele é criador. Miguel é criatura, tá bom? Então estes são os textos comentados na Bíblia apologética com os apócrifos. Se você já tem, é só acompanhar. Mas se não tem, para adquirir, você precisa acessar o nosso site. Bom, o site você já sabe, é o www.icp.com.br. Lá você pede o seu exemplar, nós parcelamos em até 3 vezes, tá bom? Olha, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aí no canal, dá um toquinho aí, bate no sininho, assim toda vez que eu subir a aula, você é avisado. E me ajude a divulgar esse trabalho, faça parte do nosso ministério. Eu vou deixar o link da aula, o link do canal, o link do site aí embaixo. Copie e cole no teu WhatsApp e envie para pelo menos 5 pessoas. Assim você também estará ajudando a ensinar a poderosa, a genuína palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.